Dia 31 de janeiro do ano de 2017, estamos na Igreja Assembleia de Deus, Rocha Verde. Eu tive um dia um pouco cansativo, prometo que não vou cansar os irmãos também. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 1 de 2 Samuel. O estudo já está pronto. Eu ia falar sobre demonologia hoje, mas eu não trouxe esboço e ela ia ficar mais como um cunho de mensagem. Tem uma coisa que para vocês que são aspirantes a pregadores, é a diferença de um estudo para uma mensagem. Uma mensagem em sentido pregado, você trabalha com as emoções das pessoas. Então você não precisa ser preciso. Já um estudo, você tem que ser preciso. Ou, por exemplo, eu coloco esse estudo na internet. Então algumas pessoas, nem todas, não deixam passar em branco. Então vamos aprender, fala, senhor irmão Márcio. E quando você for pregar numa grande igreja, você vai ver pessoas com uma prancheta atrás de você, e ele não está escrevendo coisas do culto, ele está escrevendo coisas da sua pregação. Então você, quando for pregar, o pastor já sabe disso. Se preocupe com a clareza do que você está falando, mas também com a precisão do que você está falando. Porque tem coisas, se você não respaldar na Bíblia, a pessoa pode dizer que é um dogma, ou seja, algo que você inventou. Vamos abrir 2 Samuel, capítulo 1. Segundo Samuel, capítulo 1. Versículo 23, aliás, 22 em diante. Eu gosto de pregar, irmão, sempre em temas que quase ninguém prega. Porque, irmão, cansa a gente ouvir todo dia a mesma coisa, não acha? Sou marido que ama a esposa, te amo. Todo dia ela ouve a mesma coisa, mas não vê uma coisa diferente. Então, a Bíblia, ela tem centenas de mensagens e personagens dos mais diversos. E hoje nós vamos falar sobre Jonathan. Diz assim o versículo 22, 2 Samuel, capítulo 1. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás do arco de Jonathan, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonathan, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que águias, mais fortes do que leões. Vós, filhas de Israel, choraram por Saul, que vos vestia de escarlata em delícia, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre vossas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonathan, nos teus altos foi morto, angustiado estou por ti, meu irmão Jonathan. Quão amabilíssimo você era para mim. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor de muitas mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Irmãos, isso aqui é um salmo fúnebre. Eu usei um pouco o meu dote de ator, porque eu fui ator, para você sentir a tristeza de Davi. Essa mensagem também, irmão, veio desmascarar o movimento gay. Que eles usam justamente esse texto para comprovar que o amor que Jonathan tinha pelas mulheres, aliás, que Davi tinha por Jonathan, era justamente o amor do homem para o outro homem. Ou seja, o amor homossexual, não era. Você viu bem claro que no texto ele diz, você é o meu amigo. É como o pastor Eduardo, vamos botar que ele não é casado. Ele teve muitas namoradas no mundo, mas ele não trocaria a companhia de certos amigos por mulheres vadias. Por quê? Amigo é amigo, mulher vadia é mulher vadia. Davi tinha esposa, sim, mas Jonathan está em primeiro lugar no meu coração. É um amor ágape, é um amor perfeito. Nós vamos estudar, irmão, sobre Jonathan hoje. Jonathan, ele é com certeza um aliado do reino de Deus nos poderes legislativos, jurisprudentes e executivos em todo o mundo, sempre dispostos a defender e se arriscar pelo reino de Deus. Jonathan, se ele tivesse hoje no Brasil, ele não iria defender leis que apoiam o aborto, como muitas igrejas,
estão apoiando, e nem em defesa ao homossexualismo. Onde começa a história de Jonas? Você pode abrir sua Bíblia e conferir, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 13. Você vai ver que Jonatas, ele era um membro da realeza. Ele aparece a primeira vez no capítulo 13 de 1 Samuel. Olha só. Versículo 3 diz assim: E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Olha só onde Jonatas aparece. Antes, irmão, vou dar uma introdução sobre Jonatas. O que significa Jonatas? É uma palavra dupla no hebraico. Em hebraico antigo é Yehovah. Seria Jeová, que diz Senhor, e Natan. Sempre que você ouviu falar Natan, quer dizer doação, dádiva. Então, o Senhor dá, ou dádiva divina. Isso significa Jonatas. Jonatas era um dos 3 filhos de Saul. E outra coisa, não era filho de prostituição. Jonatas era filho da sua única mãe. Aliás, todo mundo só tem uma única mãe. E do seu pai, ele era um príncipe guerreiro. Quando você abre em 1 Samuel 13, você vê que há guerra entre os filisteus. E quem está aqui? Jonatas. Nesse tempo, Davi ainda não existia. Porque quando Jonatas vai encontrar Davi, Jonatas já era um homem de mais de 40 anos. Nesse capítulo 13 de 1 Samuel, Jonatas com certeza tinha mais de 20 anos. E, de acordo com o 2 Samuel, capítulo 1, como eu disse, ele usava arco na mão. Ou seja, era um príncipe guerreiro. Jonatas seria hoje uma bênção para o ministério, pastor. Você fala assim: vamos pregar na praça? Vamos. Vamos limpar a sala? Vamos. Vamos ajudar com a obra de Deus? Vamos. Jonatas não era preguiçoso, nem tinha uma fé destruída. Hoje eu ouvi o pastor Luciano Subirá, um grande pregador. Ele estava falando que quando ele passou por uma aprovação, irmão, incrível. Você pensa bem, pastor Joab, Deus fala assim: Joab, olha, vou te dar um filho. E Deus te dá um filho. E ele fala assim: olha, jejum e ora, que a sua esposa vai ter um problema na gestação. E você jejum e ora e abençoa o seu filho, seu primeiro filho. E você procura, e Deus revela para você: ó, o nome do seu filho vai ser o nome de Deus. E você procura tudo que é Deus, ali você fala: vou botar o nome do meu filho Israel. E antes da sua esposa parir o filho, sua esposa começa a botar sangue para fora, começa a sofrer hemorragia. E aí você leva ela correndo para o hospital. Olha só o que passou, hein? E aí você vê aquela situação que te dá um medo, como você nunca experimentou, não sabia. Pensa bem, irmão Marcos, a irmã Luciana Graça, todo meu filho, e você, nervoso como todo pai, e outra coisa, ela pondo sangue para fora. Você fala: Deus, vem cá, me dá uma palavra, porque a pessoa que chegou para ele disse assim: o senhor é crente? Eu falei assim: já fez assim. Você vê cá, o que está acontecendo? Olha, eu não vou falar nada para o senhor agora não. E ele foi orar, e ele abre a Bíblia, e o que Deus está falando? Com Deus de parto, nós nos debatemos diante do Senhor para dar a luz ao vento, e ela não é nada. Ele falou: vem cá, o Senhor me fez jejuar, profetizou que eu ia ter um filho, para dizer que eu vou enterrar meu filho. Deus disse, continua lendo o versículo, e lá estava dizendo assim: por esses mortos, Deus faz a vida. Mas o que é isso, pai? O meu filho está morto. Irmão, quando ele descobriu o que estava acontecendo com a mulher dele, as irmãs que entendem disso, a placenta da mulher dele descolou toda, não descolou uma parte, descolou tudo. E a criança respira por meio da placenta. E outra coisa, se a placenta descola, a criança está respirando sangue. O sangue que sai da mulher, o sangue que a criança está respirando. Outra coisa, ele demorou 1 hora para chegar no hospital. Ah, pastor João, que grande milagre, né? Era para o filho dele ter morrido, e graças a Deus, o filho dele hoje tem 18 anos para a glória de Deus. Entendeu, gente? Hoje ele trouxe a mensagem, irmão, que eu guardei no coração. Quando ele me falou sobre Isaías, dizendo assim: quando você passar pelo fogo, ele não disse assim: se você passar, ele disse: você vai passar. Então, irmãos, ele trouxe uma ilustração, essa mensagem queimou dentro de mim.
de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam dentro do fogo, a única coisa que queimou foi só as amarras. Não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando Jesus desce dentro da fornalha, ele sabe dizer assim, vem para as chamas mais quentes, eu quero mostrar o meu poder. Aí quem sabe, Jesus disse para ele assim, olha, pega desse topo aí, pegando fogo. Eu quero mostrar que ele não tem poder para te queimar. Porque a expressão de Daniel é passear e ficar para lá e para cá. Então, irmão, a mensagem que Deus manda dizer hoje, se você atentar para o seu problema, você vai afundar, você vai se queimar. Agora, se você atentar para o quarto homem da fornalha, você vai vencer. E Jonatas é essa pessoa. É uma pessoa nobre. O que é uma pessoa nobre? É uma pessoa ilustre. Jonatas era um homem guerreiro. E você vai aprender muito com Jonatas hoje. Ele foi filho de Saul com Aionã, descendente de exímios guerreiros. O que é um exímio guerreiro, irmão? Quando você fala a palavra exíguo, é uma coisa pequena. O exímio é algo grande. Quando você fala um grande líder de igreja no Brasil, Valdemir Santiago, R.A. Soares. Então, ele vinha de uma descendência de guerreiros poderosos, onde se usava a mão direita para manusear o arco. Você pega, por exemplo, em 1 Crônica, no capítulo de número 8, versículo 33, você vai ver ali que na longa lista de grandes homens de Benjamim está ali Jonatas. E será, irmão, que nós, no futuro, quando alguém falar sobre nação brasileira, vai se lembrar de nós? Será que vamos deixar, irmão, um legado para alguém falar de nós? Porque as outras filosofias deixam. Você vai ler, por exemplo, filosofias ateístas. Tem os seus ícones, Dostoiévski. Você vai ler, por exemplo, Karl Marx. Você vai ver grandes pessoas do comunismo, que hoje inspiram Lula, Dilma e tanta gente que não presta. Você vai ver, por exemplo, a filosofia oriental culta, Confúcio, né? Mahavira, grandes mestres da área oriental, também na Rússia, Helena Petrovna Blavatsky, fundadora do espiritismo alto, teosofia, a grande fundação dela para muitas pessoas. E o que vão falar de nós, irmão? Que somos murmuradores, que somos crentes de uma pequena igreja, que não fazemos nada para a obra de Deus, ou eles são até ameaçados com um camarada. Temos que ser destacados como Jonatas, usar a palavra com habilidade para fazer a obra de Deus. Jonatas era esse homem. Para você ter ideia, ele tinha irmãos, Isi, Malquizua, Abinadab e Ebal, eram seus irmãos. Jonatas, irmãos, ele foi pai de algumas pessoas, mas eu não quero falar sobre isso agora. Vamos falar sobre as qualidades de Jonatas. Em primeiro lugar, era guerreiro. Você vê o versículo 3, como eu falei, ele é guerreiro. Versículo 16 do capítulo 13. Acompanhe aí na sua Bíblia. 13 de 1 Samuel, versículo 16. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que ficou com ele, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Miquimá. Ou seja, ele estava na batalha. Versículo 22. Sucedeu. E no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão do povo, que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Ou seja, Jonatas era guerreiro. Irmão, Jonatas era um homem tão estrategista. Ele com certeza lia a Bíblia Sagrada. Enquanto o povo está em Miquimá, consultando, vem cá, a gente vai para a peleja, não vai. Jonatas fala assim, escuteiro, vem comigo. Vamos passar por esse desfiladeiro, vamos usar aqui uma estratégia e vamos, com um capuz no rosto, subir até o Filisteu. Olha a estratégia de Jonas. E aí sempre ele fala assim, venha até nós, o Senhor está nos dando a vitória. Se ele falar assim, fica aí, então Deus não está nos dando a vitória. Ele era um homem místico, ele era um homem que tinha fé, colocava sua fé à prova. E o que aconteceu? Aquele escudeiro, que representa hoje um obreiro corajoso, foi junto com ele. E os filisteus, quando viram aquela pessoa toda mascarada, chegar perto dele e dizer, ei, Jonatas, olha só, seus inimigos conhecem você.
Tem crente, irmão, que ele é crente da igreja, mas ele fora da igreja não é. Eu mesmo sou amigo de uma pastora de uma igreja, que não vou falar o nome, ela põe fotos sexuais. Eu estou querendo até excluir ela do meu Facebook. Ela não pode ver. Eu falei, a senhora tem vídeo de pregação seu? Não, não tem não. Você não tem, você tem um ministério, você... eu sou pastora, tá? E chega de interrogatório. Foi isso que ela falou. Aí eu entrei lá no Facebook dela, eu vi ela, irmão, parecendo com a Anitta, com a mãozinha assim, e as amigas dela abraçando ela, toda pintada. Falei, meu filho, sai pra Pombagira, falta pouco. Jonathan é um homem reconhecido pelos seus inimigos. Será que o diabo, se ele se manifestasse, ele ia dizer, eu conheço você, eu odeio você? Temos que ser assim. Jonas era reconhecido, pastores. Era reconhecido até de capuz. E aí o que acontece? Ele tira o capuz da cabeça, ele enfrenta 25 filisteus. Irmão, filisteus não eram pessoas fáceis de se vencer. Para começo de conversa, as lâminas do metal mais afiado estavam com os filisteus. Vou falar em miúdos aqui. É como se Jonas está com um revólver de 6 tiros e os filisteus estão com metralhador. Então, e mata todo mundo. E antes deles usar a metralhadora, ele já caiu. Jonas é uma pessoa que testemunho de Jeová vai na casa dele, morre pode ir na casa dele, adventista, e usar a Bíblia e fala, nem vamos conversar, agora tem crente que fala, eu estou trabalhando, crente que não vem, irmão, o de ensino é assim, ele só tem essas desculpas. Jonas matou 25 filisteus. Era 12 meses para cada um, e o amigo dele do lado. Isso fala que a obra de Deus cresce em conjunto. É importante, irmão, que pessoas colaborem com esse ministério. Você vê que Jesus, ele sendo Deus e homem na terra, ele escolheu 12 apóstolos. Então ninguém faz nada sem alguém, nem os falsos profetas. Então, olha aqui, irmão, por isso que eu falo que a gente tem que estudar a teologia. Os filisteus, quando viram 25 homens caírem, eu já preguei aqui, os filisteus, eles têm uma cultura na Grécia. Na Grécia, alguém ensinou eles assim, olha, foi Romero que ensinou. Quando você vira uma pessoa difícil de morrer, essa pessoa é filha de Deus. É filha de algum dos deuses. Se você ver na Grécia, tinha pessoas que nadavam grandes distâncias, ficavam muitos dias sem comer. Tinha pessoas que você tentava enforcar ele. Antigamente enforcar, ela colocava a boca aqui, você torcia um parafuso até quebrar o pescoço do cara. O cara conseguia ficar 30 minutos enforcado e você não matava ele. Ficava 10 minutos dentro d'água e ele não morria. Tinha pessoas que eram arrastadas pela cidade com um cavalo e o cara não quebrava os ossos dele. Então eles diziam, ele é um filho de Deus. Hoje ele conhece Deus, Hércules, né? Ele faz até jogos desse tipo de gente. Então ele diz, Jonas, ele é um filho dos deuses, ele saiu correndo, irmão. Então, irmão, para a nossa vida hoje, quando os demônios veem o poder de Deus na nossa vida, será que podem? Hoje eu estava vendo pastor Luciano Subirá pregando sobre Paulo, eles estavam de ponta cabeça, eles não estavam cantando como nós aqui sentados, não. Imagina de ponta cabeça, bendito seja, e o sangue descendo, irmão. Os demônios de hierarquia chegaram a trazer murmura, gritar, blasfema do seu Deus. E eles estão cantando, bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós. Isso é estranho, irmão. O mundo tem que ver isso, minha gente. Guerreiros. Segunda coisa, que ele era um profeta. 1 Samuel capítulo 14, versículo 6 até o 10 diz assim. Vocês podem acompanhar aí. 1 Samuel 14, 6 ao 10 diz. Disse, pois, Jonathan ao moço que lhe levava as armas, seja, seu escudeiro. Vem, passemos a guarnição desses circuncisos. Porventura operará o Senhor por nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse, faze tudo quanto te vens ao teu coração. Segue-me, eis que eu vou contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonas, eis que passaremos aqueles homens, e nos revelaremos a eles. Se os disserem assim,
parai até aqui, e cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a eles, hein? Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, porque o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isso nos será por sinal. Olha só, irmãos. É uma pessoa, irmão, que, se você for olhar bem a lógica do que está acontecendo aqui em 1 Samuel 14, ele é doido. Tem gente demais para duas pessoas. E se você não sabe, o sistema de guerrilha no passado era lança e escudo. Por exemplo, o sistema de batalha antigo, quando era um sistema grego, já falava dos espartanos, eles colocavam escudos em forma de ouro, eles iam empurrando o adversário e eles abriam o escudo. Segura, pega, vai demorar, e vai andando, e vai andando. Então, se você não tem uma estratégia melhor, você vai ser empurrado para lá. Então, irmão, Jonatas é nada mais nada menos do que um profeta. É uma pessoa, irmão, que abre um pilão sabendo que está em crise. Ele é uma feira, fala que vai prosperar em Deus. Quem sou eu para fazer uma coisa? Não, eu vou abrir, eu boto meus vídeos na internet e assiste quem quiser. Às vezes tem vídeo que eu nem caprichei nele e dá lá mais de 1000 visualizações. Eu não sou ninguém. Então, irmão, em nome de Jesus, você tem que ser um profeta para o seu ministério. Eu hoje estou desempregado, não vivo do meu ministério, mas sei que Deus pode me tornar um escritor de livros. Deus pode me tornar uma autoridade teológica. Deus pode me tornar um profeta, um operador de maravilhas. Deus pode. Você pega, por exemplo, a história de Timothy Josué, que é um grande profeta na África, pastor. Nasceu numa cultura animista igual nós aqui, adorando demônio. Se converteu, vai ver quem ele é. Coloca lá, Timothy Josué. Eu tenho um DVD dele em casa, que ele ora pelas pessoas na África e ele está expulsando demônio mesmo. É uma dinamite de Deus. Você vê o câncer estourar na perna da pessoa e vazar o sangue assim. Tem mais que Valdelino Santiago, qualquer um que vocês conhecem. Você tem pessoa que você vê a cura interna. Ele não estoura o câncer. Se uma pessoa lá com câncer na perna, eu vi, olha, eu vou orar e Jesus vai estourar. Estourou o câncer. Aqui no bairro tem crente que infelizmente está desviado. Já foi usado assim. De orar e a pessoa está aqui, ó, às vezes cantando estourou o câncer. E você pode ter essa dinamite de Deus, que para Deus não há fronteira. Jonatas profetizou a própria vitória e ele viu esta vitória. Você vê, por exemplo, versículo 14, diz assim, e sucedeu essa primeira derrota entre Jonatas e o seu pajem de armas, feriram uns 20 homens em cerca de meia geira de terra, um pedacinho de terra, que uma junta de bois podia lavrar. Um pedacinho de terra, vai lá cá. Você fica aqui, eu fico esperando. E ele pega a espada e vai matando de costa. Então eu falo do companheirismo na obra de Deus. Jesus não mandou fazer a obra de 2 em 2. Então um, enquanto prega, o outro fica ligado, que o demônio pode manifestar, fala, irmão, vamos levantar a voz de oração aqui. É assim que nós vencemos, irmãos. O ministério de Jonatas nos inspira e nos. Versículo 15 diz assim, e houve temor. Olha, temor é um medo forte. Temor é assim. Quem já viu aquele desenho de Dragon Ball Z? Que ele fica com aquela bolinha assim, né? Aquilo ali é uma linguagem do autor, você vê que o camarada está extremamente com medo. O Deus fica assim, meu Deus, é um semideus que está ali. É assim que os filisteus acreditavam. Não é um semideus não, mas é alguém cheio da graça de Deus, irmão. Alguém que aqui está derrotando filisteus, mas para nós fala das ossos espirituais da maldade. Ele era um profeta, versículo 20, diz assim, então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram a peleja. E eles se espada. De um era contra o outro e houve muito grande tumulto. Antes do verso 16 diz assim, olharam todos as sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, e viram que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Irmão, se você ler o Apocalipse 3, versículo 4, você já vê uma entidade mandada por Deus para enlouquecer pessoas. Essa entidade trabalhou, por exemplo, segundo Samuel 20, fez os inimigos de Josafá lutar entre eles. A mesma agora trabalha em 1 Samuel 14.
Eles conduziram Jonatas vencer 20 pessoas num pedacinho de terra. Eles falaram: essa pessoa você me deu. Eu falei: você é idiota! E o outro fala: você vai entrar no meu caminho? Eu não vou lutar contra Deus, então você vai lutar contra mim. Você está traindo a sua bandeira. E eles se mataram. Então, irmão, quem levanta contra o reino de Deus, Deus permite confusão entre eles. O que eu preguei aqui sobre Aitofel, que ninguém precisa se preocupar e saber se alguém está falando mal dele, se não está. Eu, por exemplo, às vezes eu passo uma casa evangelizando e fico um monte de gente murmurando. Ó, não tem que fazer não, ó. Em vez de estar evangelizando, em vez de estar trabalhando, olha aí, ó. Até parece que está tendo emprego. A gente tem que aproveitar e fazer a obra. E fica um monte de gente, irmão, murmurando, falando mal. Você tem que fazer a obra. Porque depois o próprio Deus vai permitir problemas entre eles. Foi assim com o Senaqueribe, que atacou o lugar, além do anjo ter matado 185 mil homens, na casa dele, os filhos dele matam ele. Então, irmãos, Deus ele tem providência sobrenatural. Você não está sabendo de nada. Às vezes o nome do pastor João está lá no esgoto. Mas quem jogou no esgoto, depois vai ter que mergulhar para dentro do esgoto. Então, irmãos, nós temos que ter essa fé. Existe o mundo visível para nós, estamos aqui orando, fazendo a obra, mas existe aquilo que não vemos e Deus está trabalhando. Vamos crer nisso. E tem um processo. Você vai ver, por exemplo, que ele também é um príncipe sensato. Como assim um príncipe sensato? Você vai ver em 1 Samuel 14, 29, ele falando assim: então disse Jonatas, meu pai, tem perturbado a terra. Ora, vede como se aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Eu não presta atenção. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Eles venceram os filisteus. Saúl, depois que viu que o filho dele foi responsável pela grande vitória, bota o povo para ir atrás, que é muito fácil você correr atrás de um monte de perna torta. É difícil você vencer um gigante, mas é fácil você correr atrás de um monte de medroso. Então Saúl disse assim: se alguém comer alguma coisa aqui em Israel, antes de eu chegar, ele será maldito, será morto. E muita gente, você pensa bem, pastor João, depois de um dia de trabalho, se o seu trabalho já te cansa, você não der hora de comer um pão, chegar em casa comer um biscoito, você pensa bem, você lutou, você está com marca na cara, você está com marca no braço, você está com o pescoço doendo, você deve com um tapé no pescoço, você caiu no chão, sua armadura está toda arranhada, você tira ela, aquele cheiro horrível, e aí alguém fala: não vai comer nada. E outra coisa, onde ele estava, manava leite e mel. Lembra que Deus prometeu a Abraão que ia dar a descendência dele a terra de Canaã? Manava leite e mel. Aí você está olhando a comida assim, a jaca, melancia, tâmara. Irmão, mel de tâmara é o mel que Deus falou que eles iriam provar. Mel de tâmara ele demora 60 anos para dar, mas dá mel por 200 anos. Um dia prova tâmara, dá um tem tamarindo. Você vê o Chaves falar: quero suco de tamarindo, porque é muito gostoso. Então, você vê bem, está todo mundo ali com fome e não pode comer até que Saúl volte. Saúl tem que matar os filisteus e empurrar ele lá para a terra dele, para o sul de Canaã, e aí ele voltava vitorioso. Hoje são pastores, irmão, que eu já reuni com pastor assim: irmãos, vamos ficar o dia todo em jejum. E outra coisa, depois vamos para o monte, e quando descer em jejum, vamos limpar aqui a vala da igreja, e lá para as 11 horas, meio-dia, nós vamos entregar o jejum. Esse pastor quer matar você. Mas eu canso de dizer para vocês: sacrifício não leva ninguém a quase lugar nenhum. Se sacrifício expulsasse o demônio, você vê lá em Atos 19, os filhos de César têm que expulsar o demônio. O demônio fala: quem é você, rapaz? Para dizer, dá batismo até de coentro, cominho, tempero. Se tem gente, pastor João, que se ele ganhar 50 reais, ele não traz 5 reais para a igreja, sabe que ele vai dizimar cebolinha verde e couve? Ele tem 10 pés na casa dele para trazer para a igreja, não vai. Então, você pensa bem, eles não puderam expulsar demônio. O expulsa demônio é sua vida com Deus. Se você tem sinceridade com Deus, você não precisa tanto jejuar. Você jejua para quebrantar a sua casa. E se essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Mas nem toda, tem demônio que só de melhor para você, ele já vira o rosto. Mas temos que ser como Jonatas, temos que ser sensatos. Aí o que acontece? Jonatas não sabia desse voto. Ele vai pegar uma varinha assim, ó, e encosta no mel que estava pingando
Ai! Quando Saul volta, ele fala, vem cá, todo mundo obedeceu a minha ordem? Seu filho não vão faltar, pastor João, pessoas para fazer futrica no seu ouvido. Não vão faltar pessoas que vão, irmão, querer destruir a sua imagem. Pessoas que vão te apontar, que vão te odiar por causa de um voto insensato. Eu já preguei uma casa de esperação que o pastor faz todo mundo acordar cedo e outra coisa, antes de 1 hora da manhã você não dorme. Você está orando ali 1 hora, infernizando a vida dos outros. Irmão, se você não sente vontade de orar nessa igreja, não ore, porque senão você está morto. Não ore, você está morto. Quando a pessoa não ama, eu, por exemplo, lembro que eu dei uma massa a Érica, minha namorada, eu ligava todo dia. Ligava para mim, e era muito sofrido. Quando você ama Deus, ninguém precisa dizer, vai ficar 30 minutos de júri. Está no outro, representa a liderança insensata. E Jonathan representa a vítima dessas lideranças. E tem gente que é vítima. Quanta gente que reuniu nessas igrejas legalistas, mulher ficou parecendo uma vassoura com cabelão. Grande foi a irmã que ela tinha um cabelo desse tamanho. O dia que ela alisou o cabelo, a Santa Roma saiu fora dela. Falei, irmão, mas eu só melhorei meu cabelo. Isso é coisa do diabo. Irmão, eu estava meditando que dia não tem testemunho de um homem chamado Adão de Campos. Eu acho que Deus tem mais o que fazer do que, por exemplo, a sua esposa, irmão, vai cortar, apontar, tirar pontas do cabelo. Hoje Deus tem mais o que fazer, irmão, do que ficar assim. Peraí, isso não é essa não. Isso aqui é da irmã Liamara. Isso aqui é da irmã Liamara. Aí vai juntando, fazer um fechozinho para depois jogar na casa da sua esposa, que ela cortou o cabelo. Tem igreja legalista. Aí o que acontece? Nossa, essa pessoa é um grande profeta. Irmão, são pessoas que engolem um camelo e como-se. Dizem que você não pode ter televisão na sua casa, mas eles têm. Dizem que você não pode visitar outra igreja, mas ele anda em adultério. E tem muitas igrejas assim, irmão. E outra coisa, são idolatrados como santos homens de Deus. São. Você vai em Israel, por exemplo, você vai pegar entre o muro da lamentação e a cidade de Israel, tem o cemitério dos ilustres de Israel. Todos eles não estão pintados de branco. Bota lá, cemitério de Israel. E assim são muitas pessoas. Ele por fora ele é o servo de Deus, mas por dentro ele é a podridão que está ali. E Jonathan, irmão, é o tipo da pessoa sensata. É por isso que eu falo para as pessoas que nem toda igreja que saiu de uma igreja é movimento rebelde. É o caso de Martim Lutero, que se separou da igreja católica e ele achou 95 teses contra ela. Então tem ministério, irmão, que ele está podre. Ou tem ministério, se o camarada está aqui em adultério e está pagando 14 mil de dízimo, passou dele, ele pregar, já eu na igreja assim. O camarada está consumindo droga, ele está amaziado e ele está passeio assim. Eu disse que tem um recado para ti. Aí alguém falou, o camarada consumindo crack e vivendo em prostituição. E como, irmão, esses movimentos de senhores fazem a diferença. O camarada conta que teve uma visão no monte, que o anjo desceu. Igual a mulher doida mandou um vídeo para a igreja pentecostal e falou que Miguel disse que a igreja dela, Miguel não, Gabriel com espada. Gabriel não tem espada, porque ele é arcanjo, irmão. Gabriel conversa. E ele disse outra coisa, ele estava com coroa de luz em volta da cabeça dele, ele tinha um peitoral e tinha uma espada para ele dizer, olha, vem cá, ele é sacerdote, ele é guerreiro, ele é Deus também, se é Gabriel, mesmo é o próprio Deus. Então, irmão, tem um monte de gente que ele não verifica na Bíblia. Você está certo? Não, porque se foi a irmã Dalva da terra, então é de Deus. Irmão, porque eu já fui em movimentos desse, irmão. Que o demônio manifestar no pregador, o pregador está falando assim, olha, eu não sou um pregador de meditar na Bíblia Sagrada antes de vir aqui, o povo. E o outro falou, sai de papai. Estava assim. Falei, esse ministério veio do bucho. E eu, porque é um santo, falei, rapaz, se essa unção é de Deus, eu não sou crente não. Quem não é Deus? Qual a pessoa, qual é o ator, por exemplo, que ele vai apresentar uma cena no meu texto? Qual é o advogado que vai se apresentar? Diante do juiz tem a prova. Então, irmão, esse espírito que te afasta da Bíblia, ele vem assim no inferno.
E ele faz pessoas rodopiar, sapatear, profetizar e mentir. E Jonas está aqui, irmão, mostrando a sensatez de um verdadeiro ministro. Versículo 44 diz assim: então disse Saul, assim faça Deus o que bem entender, pois com certeza, Jonatas, tu morrerás. Ele falou assim, com o próprio filho. Olha só, porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca suceda, diz o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. O que eu quero dizer aqui, irmão? Era a sangue dele. Você precisa saber, irmão, Márcio, você dizer para o seu filho, você desobedeceu? Pois eu vou te botar na guilhotina e vou te matar. Estupidez, né, irmão? Ele podia falar, filho, não podia esperar seu pai voltar, não? Ah, tá bom, deixa isso pra lá. Tem gente, irmão, que ele faz uma tempestade no copo d'água. Se você está lendo a Bíblia, e a esposa fala assim, amor, você pode descascar uma cebola? Ele podia falar assim, cara, um pouquinho aqui. Assim, agora eu posso. Ou então, tá bom, eu vou picar a cebola. Meu irmão, que um crente quando ele vai meditar na Bíblia, não tem ninguém que assim, para a esposa absorver bem o que ele diz. Aí a mulher dele fala, pica a cebola para mim. Mas é o diabo. É o único inferno contra mim. Demônio, você sai da minha mulher. Ela está querendo que eu vá picar uma cebola. Tem gente que sim, irmão. Ele pega o negócio certamente e transforma num monstro. Entendeu? É o que Saul fez. Mas Deus, como diz o Salmo 118, versículo 7, o Senhor está entre aqueles que me ajudam. Então foi o povo, irmão, que não deixou Saul matar os próprios filhos, que ninguém ia matar Jonas. Às vezes, pastor Jorge, o povo tem que dar mais valor a você do que o próprio ministério. Eu já era uma igreja assim, irmão. Pessoas que falam, o pastorzinho, na época era evangelista, né? Pobrezinho, coitado. Pobrezinho, não sabe nada. E quando ele ia pregar, irmão, ele estava falando de um canarinho, que ele lutou para pegar, e ele subiu em cima do telhado, do grande pregador falando isso. Aí eu subi, irmão, em cima do telhado, só que eu estou muito gordo, e que o telhado eu caí em cima da câmera, e perdi o passarinho. A grande mensagem da noite foi o passarinho, que ele não conseguiu pegar. Então, irmão, tem pessoas que são como Saul, são endemoniados, não se valorizam, olha o tamanho dessa igreja, o lugar onde a gente mora, e quer desqualificar, mas quando Deus exalta, ele exalta, porque quem exalta é Deus. Então Deus ele usa pessoas para poder te tirar de problemas. Então ele era um príncipe sensato. Jonatas era tremendo, irmão. Você pega o capítulo 19, aliás, 18, versículo 1 a 5 de 1 Samuel, diz assim: sucedeu que acabamos de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 1, né? Sensato, isso mesmo, ao 5. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E Davi saía por onde quer que Saul enviasse. Conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre homens de guerra, e era feito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. O que nós vemos aqui, irmão? Jonatas viu em Davi o potencial de um guerreiro. Quando ele viu Golias, um homem com 2 metros e 98 de altura, alguém poderoso, irmão, alguém que andava assim, ó. Pra você ter ideia, Golias, quando ele falava, 3 quilômetros você ouvia a voz dele. Ele falava assim: Israel não tem guerra! Israel não tem guerra para me enfrentar. Aí você ouvia de longe. Então, Jonatas temia. Quantos anos Jonatas tem aqui? Mais de 40 anos, irmão. E ele pensava, como esse rapaz vai vencer? Então ele viu o potencial dele. Ele falou assim: ele vai usar um dos instrumentos da tribo de Benjamim, que a tribo de Benjamim aprendeu no Egito a usar funda. Para você ter ideia, se vocês vissem os livros de teologia do passado, funda era outra pistola. Tinha pessoas que
tinha um alto treinamento de fundo, ele acertava aquele prego ali. Então Davi, irmão, não teve dificuldade de acertar a testa de Golias. E ele caiu e falou, rapaz, esse cara tem potencial de guerreiro. Ele não é guerreiro, mas tem coragem e tem potencial. E tem pastor, irmão. Eu até agradeço ao pastor já pela oportunidade que ele dá de pregar. E tem igreja por aí. Você ora 6 meses sem ter oportunidade. Outra coisa, muita gente diz, é isso mesmo, Jeová. É isso mesmo, eu tenho que enterrar o meu talento. Eu tenho que enterrar o meu ministério. Um dia eu visitei a casa do irmão que me deu pena dele, 22 anos numa igreja dessa. Ele não se tornou nada. Tem ministério que você canta, você prega, você tem potencial, e o pastor fala, não vai ter oportunidade. Por quê? Porque eu não quero que você tenha. Não quero, cala a boca, fica aí. Fica lá na porta lá. Mas pastor, cala a boca. Pastor e Saúl são desse jeito, mas pastor e Jonas são dois. Ele viu que o garoto com a prega derrubou um gigante e fala, o que esse rapaz não vai fazer no exército? Então, às vezes tem uma pessoa, igual a irmã Luciana, o irmão Marcos, pessoas que falam bem, pessoas que com certeza têm um ministério profético, um ministério de pregador, tem que dar mesmo oportunidade para eles falarem, para eles desenvolverem. Porque se eles estão tendo oportunidade na casa deles, eles de vez em quando vão estar folheando a Bíblia, fazendo uma pesquisa, entendeu? E trazendo coisa nova para a igreja. E pastor Jonas fazendo, pastor, estão cá. Tem igreja aí que, se a sua credencial não for da conversão dele ou do ministério dele, você não vale nada. Até parece que Cristo está dividido, não é verdade? Você pega 1 Samuel 19, versículos de 1 até... Versículos de 1 até o 7 diz assim, falou Saúl a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saúl, estava muito afeiçoado a Davi. Jonatas anunciou a Davi, dizendo, meu pai Saúl procura te matar, pelo que agora toma cuidado pela manhã e fica em um lugar oculto, se esconde. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai, no campo em que estiver. E eu vou falar com meu pai e verei o que ele há de fazer, aí eu vou te avisar. Então Saúl falou bem de Davi a Saúl, seu pai, e disse, não peque eu contra o rei, seu servo, Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque expôs a sua vida, feriu os filisteus e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque pois pecarias contra o sangue inocente matando a Davi sem causa. E Saúl deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saúl, veja o Senhor, que não morrerá. Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras, e Jonatas levou Davi a Saúl e esteve perante ele como antes. O que nós vemos aqui, irmão? Saúl está endemoniado. Ele odeia Davi, porque ele sabe que Davi será o seu sucessor no trono. E Jonatas, ao invés de botar lenha na fogueira, faz mata ele. Porque se Davi se tornar rei de Israel, não, rei de Israel sou eu. Jonatas é o tipo de crente, irmão, que não olha para os seus próprios interesses. Quem sabe Paulo, inspirado nele também, escreve aos Filipenses capítulo 2, ele diz assim, ninguém atente propriamente para o que é dele, mas para o que é de outro. Jesus fala em Mateus 23 que aquele que quiser ser grande, deverá ser servo. Entendeu? Então você não cria um cristianismo, você não é crente, por que nome você é crente? Serve. Serve, irmão. Todos os homens de Deus que hoje têm grande nome, que fizeram obras tremendas, igual T.L. Osborne, por exemplo, fez a obra do T.L. Mestre da R.A. Soares. Fez a obra de Deus na África, expulsava muitos demônios todos os dias. Era muito trabalho de libertação. É o caso, por exemplo, de William Branham, um homem que era considerado um profeta. Você tem ideia? Mais de 200.000 visões e profecias. Aquele ano passou muito mais na carne, não. Não tinha esse negócio assim. A irmã quer ver, Deus me mostra, espírito, não sei, que foi lá. E a preocupada. Irmã, e algo material. Irmã, e o que é? Eu vou levar Deus ainda para Deus me mostrar. Não era assim.
William Branham dizia, você tem um problema, e o problema é esse, e Deus exige que você se converta. Multidões, carretas de muletas saíram da igreja de William Branham. Ele atendia pessoas até 3 da madrugada. Agora, irmão, muitos crentes hoje, quando vê que o problema está no ministério, ele saca mais fogo, pastor. Exclui o pastor César porque ele não presta. Vamos ser sensatos, irmão. O que Paulo faz é o 17:6. Não temos que combater contra a carne e o sangue. Se tem uma entidade levando a levar você para um caminho de heresia, Deus vai mostrar, mas o próprio Deus tira. O próprio Deus tira, irmão. Então ele é homem sensato. O meu irmão, ele era um homem bom de coração. Capítulo 20, versículo 9, de 1 Samuel, diz assim: então disse Jonatas, longe de ti tal coisa, porém, se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te revelaria eu? E disse também a Jonatas: quem me fará saber se por acaso o seu pai te responder asperamente? Davi, irmão, confiava em Jonatas. Hoje, irmão, amizade está uma coisa difícil. Uma vez o arqueólogo disse: se você do seu berço ao seu túmulo, grande arte, 3 amigos, você bateu recorde. A palavra amigo, irmão, está uma coisa escassa. A palavra amigo está cada vez mais difícil. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava no teatro, um dos chefes de teatro, quando eu vi uma moça fazendo teste, ele falava assim: bom, querida, você pode ir para casa, depois a gente passa para você por e-mail o resultado, tá bom? Tchau, hein? Aí quando a moça saía, ele dizia: você vê que péssima atriz, que porcaria. Essa mulher é doida, você vê como ela é doida, como ela fala? Então, irmão, tá assim hoje em dia. Pessoa que, infelizmente, não sou sincero, não serve para ser amigo de Jonatas, é amigo de Davi. Davi podia confiar nele. E eles se amavam como irmãos. Eles com toda certeza se abraçavam. Só para você ter ideia como era um homem velho de quase 50 anos, abraçando um rapaz de 17 anos. De repente você vê Jonatas aqui, você pensa que ele era um jovem, igual aparece em algumas novelas. Ele era um homem já de mais de 40 anos. E ele era uma pessoa, irmão, sincera com Davi. Ele era um homem bom de coração. Nós temos, por exemplo, em Mateus 5, versículo 8, ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jonatas, irmão, era uma pessoa que tinha tudo para matar Davi. Só porque, de acordo com a ordem política da monarquia, se Saul morresse, quem teria que ficar como príncipe era Jonatas. Mas quem ungiu Davi não foi qualquer profeta, foi Samuel. Então Davi seria rei, ele não sabe como. Só que ele poderia fazer: meu pai, está certo, eu vou fingir que eu vou marcar um encontro com ele, vou conversar com ele. E quando Davi vira as costas, eu vou atravessar ele. Irmãos, pessoas que são como Saul, olha só para os seus próprios interesses. Eu me lembro de uma música de Lulu Santos, que é um cunho profético, que diz assim: e não há lógica que faça desandar o que o acaso decidiu. Se Deus decidiu, Davi vai ser rei. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vai ser rei. Ah, mas ele não é filho de Saul, mas vai ser. E Jonatas, irmão, respeitava isso. E dizia: se Deus decidiu, quem sou eu para dizer que não? Agora tem pessoas, irmão, que dizem: não, quem manda sou eu que vou fazer. E Deus está olhando para esse tipo de crente hoje em dia, irmão. Ele era uma pessoa de coração bom. Quinto sentido de Jonatas: ele era sentenciado à morte e não ao trono. Irmão, só voltando um pouco em 1 Samuel 15, versículo 26, diz assim: 1 Samuel 15, 26 diz assim: porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor também te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Ou seja, muita gente diz: então é Jonatas que vai ser o rei. Jonatas é bom, Jonatas é clemente, Jonatas é sensato. Irmão, uma pessoa que me ganhou foi Jesus. Eu botava um Jonas, irmão, em cada furada. Um dia nós vimos da igreja, falei: Jonas, vamos entrar dentro daquele carro de doido ali. Entramos dentro da Brasília dos doidão, e aí nós subindo ali, ele falou: dá carona para nós dois, cara. Eu nem sabia quem era. E o irmãozinho do meu lado. E aí o carro, irmão, a Brasília morre no meio do morro, e a Brasília volta. E a gente tenta empurrar, e Jonas fala: rapaz, esses camaradas vão bater em nós. Eu falei: você sabe brigar?
Eu cuido de 3, tem 4. E ele falou, não sei brigar não. Eu falei, pois é, então vamos ter que correr, né? E os rapazes perdoaram a gente. Eu voltava em uma situação tão difícil que as irmãs de oração diziam, ó, cuidado com o que não presta, hein? Igual o que não presta não. Todo mundo, irmão, na matemática da vida, dizia, o César vai morrer. O César vai para o inferno. Quem morreu foi o Jonas. Jonas que morreu. Deus revelou que Deus ia tirar uma rosa muito preciosa da nossa igreja. E eu sei que era o pastor João da Silva, porque ele era muito idoso. E quem morreu foi o Jonas. Um dia ele vai nadar na represa, ele não sabe nadar. E lá no fundo do rio ele perde a vida dele. E depois que Jonas morreu, não só eu, como mais 2 irmãos aceitaram Jesus. Todos 2 são ministros do Evangelho hoje. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Tem pessoas que ele é muito bom, ele é uma bênção. Quem gostaria de ter um homem como o apóstolo Paulo aqui com a gente? Mas tem muito, irmão, descapitado. Você vê a morte, por exemplo, de João Marcos, grande evangelista, ele foi arrastado de Jerusalém até esfolar o corpo dele todo. Ele já não tinha mais a carne da carne e eles estão arrastando, estão matando ele. Tirando João, irmão, todos os apóstolos tiveram uma morte cruel. Se você for ver bem a história, catacumba de Roma, você vai ver, por exemplo, que João, ele é lançado de cima do pináculo de um templo, e lá embaixo, ele cai em cima de uma escada, e ele se arrebenta ali, e 2 pessoas com pau de quina dá na cabeça dele até ele não reagir mais. Joga o corpo dele no lixo, onde tem um monte de corpo, prestes a ser queimado, só que ele não estava morto. Ele foi igual cobra, saindo de noite, e depois de 3 anos ele volta assim. João do Apocalipse. Tem pessoas que você diria, por que ele não ficou com a gente? Porque Deus tem o seu processo, irmão. Infelizmente, o senhor vai ler, por exemplo, o capítulo 31, 20, versículo 31 de 1 Samuel. Você vai ver aqui, porque todos os dias que o filho de Jessé vier sobre a terra, nem tu estarás seguro, isso aqui é Saul falando, nem o teu reino, pelo que envia, e me traz ele agora, porque ele é digno de morte. Isso aqui é Saul falando, irmão. Saul tentou colocar na cabeça de Jonatas, mata Davi, porque se Davi não morrer, você não poderá ser rei. E Jonatas fala, pai, o que é isso, pai? Aí imagina, irmão, Saul assim sentado, e a lança aqui, ó. Quê? E joga em cima dele. Seria uma pistola que o pai aponta para o filho mata. Então, irmão, Jonatas é aquela pessoa, irmão, que arrisca a vida pelo amigo, que arrisca a vida pelo Evangelho. É linda demais a história de Jonatas. Mas agora vamos falar da morte dele. 1 Samuel, capítulo 31. Versículo 13 a 13. Diz assim. Vamos ver a partir do versículo 1. Diz assim: os filisteus perseguiram Saul e aos seus filhos. E os filisteus mataram Jonatas e Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros os alcançaram. Muito temeu por causa dos flecheiros. Não, presta atenção. O que a Bíblia está falando aqui é que não importa o quanto você é bom na terra, não importa o quanto você entrega dízimo, não importa o quanto você tem fé, você vai passar por lutas e às vezes o martírio vem. É o caso do primeiro mártir depois de Jesus. É o caso de Estevão. Talvez que ele não estava falando a verdade, mataram ele apedrejado. Acontece, no bala perdida pega em crente também, sabia disso? É assunto de casa, da pessoa servindo a Deus, saiu do culto, tomou um tiro na cabeça. Lá na terra, uma senhora que foi cobrar uma dívida do Avon, que era direito dela, a mulher não pagou. Ela não sabia, mas a mulher fez a maior caveira dela com o marido, que era assassino. O marido foi lá na casa da irmã da igreja, bateu palma pedindo água, quando a irmã chega lá, a irmã toma um tiro no peito. E aí, cadê o anjo do Senhor? Irmão, entenda bem, quando Deus tira uma pessoa boa da terra, porque o tempo dele já cessou. Jonatas com certeza não foi para o inferno, mas Jonatas não subiu ao trono. Deus olhava Jonatas como um empecilho, para que Davi chegasse ao trono. Tem pessoas, irmão, que tem que sair da nossa vida, às vezes um grande amigo seu,
uma grande amiga sua. Eu, por exemplo, tive bons amigos, pessoas que praticavam comigo, entendeu? Defesa pessoal. Mulheres que eu cheguei a amar e Deus comigo, igual de pé. A mulher que eu mais amei na vida. Eu queria morrer, eu não queria ficar sem ela. E quantas vezes eu fui tentado dizer, por que o Senhor me trouxe a vida? Por que o Senhor me colocou perto dela? Por que eu tive que conhecer ela? Por que eu não posso esquecer ela? E Deus disse, cala sua boca. É consequência da vida. Como um crente hoje não tem um braço, como um crente hoje está aleijado, como um crente hoje tem AIDS, porque tem crente que tem AIDS, então são consequências da vida. Entendeu? Ela foi embora, está em Portugal, e sumiu, nunca mais conversamos. A última vez que eu soube dela, estava em Portugal, com uma amiga dela que falou pelo Facebook, olha, ela está lá, assim. Agora é o seguinte, se você tem algum interesse nela, sai fora que ela casou, tá bom? E eu desisti dela, eu não quis procurar a moça lá, que eu poderia achar o perfil dela. E eu lembro, irmão, fiquei 6 anos sendo tentado por demônios a me voltar contra Deus, porque eu amava demais essa moça. Eu nunca tinha amado ninguém antes. Eu amei demais, não era uma moça que servia a Deus. Eu tentava levar ela para a igreja. Eu dava fita de mensagem, na época era fita, né? Dava fita, dava de louvor, ela gostava. Ela falou, César, não é meu caminho. Você pessoas boas, não se faz feliz. Olha, espelhar para mim, fazer muito bem. Ela é uma mulher muito bonita, mas não só por causa disso, eu me identificava com a essência dela. Eu gostava de abraçar ela, beijar ela, andar com ela ali com Vitória, mas Deus disse, eu não quero ela para você. E aí, você questiona ou você adora? Então, Jonas, meus irmãos, era um empecilho para Davi, porque ele lá em 2 Samuel 2, tem a ver filhos de Saul amaldiçoar Davi, dizendo, nós estamos vivos, você não é um herdeiro legítimo, e não eram pessoas boas. Deus sabe o que faz, gente. Olha só, onde ele morreu? Ele morreu por volta do ano 1056, no Monte de Gilboa, que é uma região fértil, da região montanhosa de Israel. Bom, possivelmente discutindo, ele morreu com possíveis 62 anos de idade. Os filisteus, irmão, decapitaram, olha só que morte, não. Uma pessoa que serve a Deus perder a cabeça, irmão, tinha um soco na cara. Então, você imagina decapitar a sua cabeça. E outra coisa, eles puseram a cabeça de Jonas, com uma de Saul e dos seus irmãos, não parece, olha aqui, ó, vencemos, Jonas, pegaram as armas dele, é o que diz aqui o versículo 10, puseram as armas no templo de Astaró, como eu falei, demônio de primeira hierarquia, esse demônio só se curva perante Deus de Lúcifer, esse demônio está acima até de Deus de Zebu, olha só, e o seu povo lá fixaram no muro de Bet-Sean, ou seja, a casa de Sean, ouvindo então os moradores do Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram, todos os homens valorosos se levantaram e caminharam toda a noite. Então tiraram o corpo de Saul, os seus corpos, dos seus filhos do muro de Bet-Sean, vindo a Jabes, e os queimaram. Lá na frente vocês vão ver que Jonas e Saul foram sepultados dentro de Israel, dentro do cemitério dos reis. O que é que eu quero falar com você? Não adianta a pessoa sepultar o seu ministério. Desde que você não é mais convidado a pregar, nem cantar, nem fazer obra de Deus. Expõe você como o pior dos homens, mas Deus tem para você um bom memorial. Jonas, hoje, irmão, é lembrado como um forte aliado na realeza. Que possamos orar e pedir a Deus que Deus levante homens de Deus para protestar, irmão, contra a idolatria, contra a prostituição, contra aborto, contra tanta coisa, irmão, porque o SUS ele não tem dinheiro para poder bancar a sua cirurgia, mas ele tem dinheiro para incitar os seus filhos a gostar de sexo antes do tempo. Eles não têm dinheiro para ajudar o povo, mas tem dinheiro para colocar na cartilha assim, ó, Montalho, vamos botar que você está na 8ª série. Vamos botar 2º grau. Aí você está estudando, ó, professor, isso aqui é sério? É sério. Você está dizendo que quando eu for comprar crack, eu tenho que conhecer o traficante e eu não posso usar canudo de papel, porque está cheio de bactéria, é isso mesmo? É, você usa o canudo de plástico. É isso que as pessoas fazem com o dinheiro do povo. Então, o que eu quero dizer, vamos orar a Deus para que Deus levante homens como Jonathan, homens que amem a obra de Deus, homens que amem o reino de Deus, pessoas que ajudem a igreja, porque Deus já levantou muitas pessoas, como é o caso de Abraão Lincoln, e pode levantar muitos outros. Vamos nos pôr de pé, agradecer a Deus. Quantos foram edificados, digam amém.